Eu sou o professor Valdir e atual coordenador do curso de bacharelado em Química da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje vamos conversar com os nossos estudantes, Lucas, Susan e Viviane. E os nossos egressos, a doutora Jéssica da Silveira, ela fez graduação, mestrado e doutorado em Química aqui na Universidade Federal de Santa Maria e parte na Espanha. Depois fez pós-doutorado na Unicamp e atualmente é pesquisadora químico pleno do Laboratório Cristália, Produtos Químicos e Farmacêuticos. Também vamos conversar com a Jéssica Alvin, ela fez a graduação aqui em Química Bacharelado aqui na UFCM e atualmente é doutoranda na Unicamp. E finalmente com o Gustavo Weimer, ele fez a graduação em Química Bacharelado aqui na UFCM também e atualmente é mestrando na área de Química, também aqui na UFCM. Também está presente a professora Ionara Dalpol, é coordenadora substituta do curso e formada em Química Industrial da nossa universidade. Então, agradeço a presença de todos, alunos e egressos que aceitaram o nosso convite para conversarmos sobre o curso de Química Bacharelado e sobre as atividades e sua atuação na vida profissional como bacharéis em Química. Aproveito também para agradecer ao Gustavo, secretário do nosso curso, que está nos auxiliando e sempre pronto para atender todas as demandas do curso. Então, o curso tem duração de 8 semestres, são ofertadas 20 vagas, todas via SISU, e as principais disciplinas que compõem o curso são de Química, envolvendo Química Inorgânica, Química Orgânica, Química Analítica. Também temos disciplinas de Física, Cálculo, Físico-Química, Química Biológica, entre outras que compõem a formação do bacharel em Química. Então, nós vamos falar um pouco sobre estes e outros aspectos com os nossos participantes. A ideia da nossa conversa é tentar esclarecer e levar informações à comunidade, principalmente aos alunos que pretendem ingressar na UFCM, sobre o que é o curso de Química Bacharelado e também sobre algumas possibilidades da atuação do profissional em Química Bacharelado. De antemão, destaco que o campo de atuação do bacharel em Química é bastante amplo, bastante diverso. Temos muitas oportunidades, pois todo o nosso entorno é Química e são os bacharéis em Química que têm a formação para entender essa questão toda e de investigar as transformações químicas que ocorrem em nosso entorno. Mas antes de iniciar a conversa, gostaria de convidar a professora Ionara para se apresentar e fazer uso da palavra. Obrigada, professora Valderi. Boa tarde a todos e todas. Eu quero dar as boas-vindas, então, também em nome da coordenação, aos nossos convidados e aos alunos também que se dispuseram a nos auxiliar a fazer este bate-papo aqui para trazer um pouco mais do que é o nosso curso para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que tenham a ideia ou tenham a pretensão de fazer o curso de Química Bacharelado. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, espero que todos gostem muito e se sintam muito à vontade aqui. Eu acho que é isso, Valderi. Passo a palavra para ti. Obrigado, professora Ionara, pelas palavras e as considerações. Então, agora eu convido os nossos alunos, o Lucas, a Susan e a Viviane, para se apresentarem e falar um pouco sobre o nosso curso, as suas experiências até o momento. Falo até o momento, porque são alunos bastante jovens no curso, são do 4º semestre, bem como também fazer esse bate-papo com os nossos convidados, a Jéssica, a outra Jéssica e o Gustavo. Então, passo a palavra para o Lucas, a Viviane e a Susan. Olá a todos, então como o professor Valderi já disse, eu sou a Susan Kunz e estou no 4º semestre do curso de Química Bacharelado. Olá a todos, meu nome é Lucas Betil, sou aluno do curso de Química Bacharelado e estou no 2º semestre. Olá pessoal, eu sou a Viviane, sou acadêmica do curso de Química Bacharelado e estou no 4º semestre. Agora nós vamos trazer para todos vocês um pouquinho sobre o que é o curso de Química Bacharelado e como ele está estruturado aqui na UFSM.
Bom, então trazendo uma breve introdução sobre o curso. O curso de Química Bacharelado, ele visa formar profissionais especializados principalmente no desenvolvimento e na pesquisa. Então, geralmente associa-se o curso a continuar na pós-graduação, a seguir no meio acadêmico desenvolvendo pesquisa. Mas os químicos bacharéis não limitam somente a isso, há várias possibilidades de atuação e distintas áreas para atuar. Dentro da UFSM, o nosso curso ele é um curso de turno integral, com disciplinas teóricas e teórico-práticas. Além disso, estamos vinculados ao Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE, e também ao Departamento de Química. Como o professor Valderi trouxe lá no início, nosso curso tem uma duração mínima de 8 semestres. E nós temos uma excelente infraestrutura que o UFSM disponibiliza para o nosso desenvolvimento profissional ao longo da graduação, e não somente em infraestrutura física, também com excelentes profissionais, que são os nossos professores. Além de todas as nossas cadeiras obrigatórias, há também as DCGs, que são conhecidas como disciplinas complementares de graduação, que tem uma carga mínima de 105 horas. Ou seja, essa é uma oportunidade para a gente estar se desenvolvendo e especializando em áreas de nosso interesse, porque são disciplinas complementares e a gente pode buscar aquilo que mais nos agrada. E também há essa possibilidade de fazer disciplinas em outros cursos, não se limita somente aos cursos de química, desde que tenham áreas afins, claro. E além disso, tem as ACGs, também com a mesma carga horária, que são as atividades complementares de graduação, que então buscam também um desenvolvimento distinto, que é através, por exemplo, de eventos e participação em palestras, enfim. Agora o Lucas vai trazer um pouquinho para vocês sobre como é a estrutura curricular do nosso curso. Então, como a Susan falou, vou falar aqui um pouco sobre a grade curricular e as sequências das disciplinas do curso de Química Bacharelado. Então, como projetado, nós temos aqui todas, do primeiro ao quinto semestre, as disciplinas do curso de Química Bacharelado. Essas setinhas que vocês estão vendo, elas seriam para nós nos localizarmos quanto aos pré-requisitos das disciplinas. Sendo que as disciplinas do primeiro semestre, elas não possuem nenhum pré-requisito. A partir do segundo semestre que começam os pré-requisitos. Então, por exemplo, para cálculo A, para realizar o cálculo B, eu preciso antes ter realizado o cálculo A, pois é um pré-requisito. Para mim realizar a disciplina ali do terceiro semestre, Físico-Química 1, eu preciso antes ter realizado a disciplina de Física 1 e Física 2, para mim assim poder conseguir realizar Físico-Química 1. Também trago aqui para vocês, então, visualizando assim no geral, podemos notar que o cálculo B, ele possui pré-requisito, que seria o cálculo A, como eu disse anteriormente. Só que ele não é pré-requisito para nenhuma das matérias. Então, caso eu não conseguir cursar no segundo semestre o cálculo B, ou eu cursar e não conseguir passar, eu posso adaptar ele para qualquer um dos outros semestres, por causa que ele não vai implicar no trancamento de outras disciplinas. No primeiro semestre, nós temos a disciplina de Química Geral A, que seria uma das disciplinas mais importantes, pois elas acarretam, se você não cursar ela, ou se você não conseguir passar nela, ela acarreta no trancamento de outras 4 disciplinas do segundo semestre, que seriam as inorgânicas, inorgânica experimental 1, Química Analítica Qualitativa 1 e Química Analítica Qualitativa Experimental 1. Também, no curso, a gente sempre vai ter uma disciplina que vai tratar o conteúdo, a matéria, de forma teórica, e outra que vai tratar de forma prática. Agora, como eu mencionei aqui no segundo semestre, temos Química Inorgânica 1, que vai tratar o conteúdo de inorgânica de forma teórica, e Química Inorgânica Experimental 1 de forma prática. Então, do primeiro ao quinto semestre, nós
o nosso curso de Química Bacharelado e o curso de Química Industrial, eles vão andar juntos, então eles vão ter as mesmas disciplinas. O que vai mudar é no sexto, sétimo e oitavo semestre, onde o curso de bacharelado vai ter as matérias específicas de bacharelado e o industrial as específicas de industrial. Aqui, por exemplo, nós temos ali, no sexto semestre, como eu falei anteriormente, dos pré-requisitos, ecologia é uma disciplina específica do bacharelado, que ela não possui pré-requisito. Então, se eu quiser, se ela estiver disponível, eu posso realizar ela antes do sexto semestre. Ali também tem um quadradinho escrito optativa, que seriam para nós encaixar as disciplinas complementares de graduação, as DCGs, nesses períodos, no sexto semestre, no sétimo semestre. Mas se eu quiser adiantar ela no primeiro, no segundo, eu posso estar adiantando. Pode passar, Viviane. Então, aqui temos as atribuições do químico, segundo o Conselho Regional de Química, o CRQ. Então, nessa tabela aqui, possui 16 atribuições. O engenheiro químico, ele vai ter todas as atribuições, as 16 atribuições. Já o químico industrial vai ter 13 das 16 atribuições, e o químico bacharelado e o químico licenciado, ele vai ter 7 das 16 atribuições. Mas nós temos menos atribuições, mas podemos notar que as atribuições da química industrial a partir do 7, ali da atribuição de número 7, seria mais voltada para a indústria. E também o bacharel e o licenciado, ele pode ter até 13. Então, além dessas 7, nós podemos ter 13, dependendo do currículo da universidade. Nós temos aqui, então, o restante da tabela das 16 atribuições, para quem quiser visualizar. A atuação do bacharel em Química. O bacharel em Química ele pode atuar em diversas áreas, destacando a dedicação à pesquisa. Mas, além disso, o CRQ define várias áreas que o químico bacharel pode atuar. É uma lista imensa de várias e várias áreas. Eu trouxe aqui algumas, as principais, e vou citar para vocês. Por exemplo, o químico bacharel pode estar atuando na indústria de alimentos, na indústria de bebidas, biocombustível, celulose e papel, defensivos agrícolas, farmoquímicos, que seria na fabricação de medicamentos, fertilizantes, no meio ambiente, na química forense, que é uma área que os estudantes de bacharel industrial têm bastante interesse, e na indústria petroquímica. Bom, agora que a gente já tem um conhecimento básico aí de como se estrutura o curso de Química Bacharelado, a gente vai falar da tríade universitária, né? Vai falar do que a universidade proporciona para nós estudantes. Então, a universidade pública, ela é apoiada em 3 eixos, né? O eixo de ensino, pesquisa e extensão, e que é a chamada tríade universitária. O curso de Química Bacharelado, ele oferece para a gente oportunidade de inserção em projetos nesses 3 eixos, projetos de ensino, pesquisa e extensão. No ensino, por exemplo, a gente pode citar como exemplo de projeto a central de tutoria, que a gente tem vinculada ao Centro de Ciências Naturais e Exatas, onde os alunos são convidados a exercer o papel de tutor e auxiliar os seus colegas e alunos do curso, tirando dúvidas, fazendo explicações e etc. A inserção dos alunos na área de pesquisa se dá principalmente através da iniciação científica, onde a gente tem o contato direto com a pesquisa mesmo. Então, a gente escolhe um tema dentro de alguma área que seja do nosso interesse, busca um orientador e vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso que a gente quer.
A pesquisa ela se dá também, basicamente, inserida nos laboratórios da universidade. Então, a gente conta com diversos laboratórios da universidade, que são da área da química, em específico química orgânica, química inorgânica, química analítica, mas a gente também pode se inserir em laboratórios de áreas afins, como bioquímica, fisicoquímica, alguns laboratórios na área de farmácia e etc. No eixo da extensão, a gente pode considerar esse um pilar muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, que é onde a gente leva tudo que é produzido na universidade para a comunidade no geral. Então, a gente pode desenvolver uma pesquisa, só que muitas vezes essa pesquisa ela fica detida dentro do ambiente acadêmico. Então, através de projetos de extensão, a gente consegue levar essa pesquisa para a comunidade, para a população e aplicar ela de uma forma eficaz. Bom, agora que a gente conheceu um pouco sobre o curso de Química Bacharelado, a gente vai passar para um bate-papo com 3 egressos do curso. É um bate-papo bem informal, porque nada melhor do que os egressos para contarem para a gente essa experiência pós-graduação. E a gente vai fazer algumas perguntas a fim de um conhecimento maior. E eu vou iniciar esse bate-papo fazendo uma pergunta para os nossos convidados, que é assim, quando a gente entra no curso, tem toda aquela euforia, muitas vezes saindo do ensino médio, a gente tem expectativas, e eu gostaria de saber se quando vocês entraram no curso, vocês tinham alguma expectativa, e se quando vocês saíram do curso, se essas expectativas foram atingidas, se foram superadas, se não foram. Então, eu gostaria de que vocês respondessem isso para a gente. Alguém gostaria de começar? Começa com a Jéssica. Começa com a Jéssica, mais velha. Que injusto! Não. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Valderi, ao professor Ionara, os alunos do curso, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho pela profissão que eu escolhi e da qual eu sou extremamente apaixonada. Eu lembro que na minha defesa de doutorado, o meu orientador, na ocasião, falou que uma das coisas que ele notava em mim era justamente a paixão pela química, né? Porque às vezes a gente escolhe uma profissão, mas a gente não se apaixona por ela. E a química tem essa capacidade de fazer com que a gente se apaixone diariamente, né? E então, sim, eu tinha muitas expectativas quando eu entrei no curso. Eu era muito nova também, era muito jovem, eu tinha 17 anos, eu acredito que a maioria entre mais ou menos com essa idade, né? E a gente cria expectativas diversas e entra achando que vai atuar numa determinada área, e ao decorrer do curso a gente descobre outras milhares de áreas, né? Se identifica com mais de uma. No meu caso, eu me identifiquei muito com química analítica, mas também com bioquímica, e é difícil porque a gente não consegue depois atuar em todas as áreas, a gente acaba tendo que se especializar, né? Mas eu considero que o curso em si, ele te mostra um leque de opções, e depois tu vai optando por onde, vai optando pelas marcas das quais tu mais se identifica, né? E eu sinto que o curso atendeu completamente as minhas expectativas nesse sentido. Então, Jéssica, quer continuar? Pode ser eu, então, Gus. E aí, depois vai você. Olha, quando eu pensei em fazer o curso de Química Bacharelado, eu tinha a expectativa que em 4 anos, olha a minha ilusão, em 4 anos eu ia sair pesquisadora, formada. Então, logo de início, eu já percebi que não ia ser assim, que tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, que são etapas a cumprir. E isso, para mim, foi uma grande fonte de motivação, de inspiração para continuar batalhando, continuar se esforçando para chegar nos meus objetivos, que é um dia se tornar uma grande pesquisadora. Então, eu pensando dessa forma, eu vejo o curso de Química Bacharelado como um caminho, uma etapa, e dessa forma, eu acredito que sim, o curso ele cumpriu com as expectativas, e além do conhecimento técnico, o fato de fazer amizades, colegas de trabalho, isso é muito importante, não somente você cumprir uma etapa e ter um diploma,
e dizer que está formado. Então, sim, o curso cumpriu com as expectativas. Então, primeiramente, obrigado pelo convite e poder participar dessa conversa. Então, complementando só o que a Jéssica e a Jéssica falaram, nossa, a gente entra com muitas expectativas, né? Mas eu acho que ainda mais do que as expectativas, mais que isso, a gente entra com inseguranças, né? Então, a gente é muito novo, tá vindo ali do ensino médio, a gente muitos nunca saíram de casa e a gente tá naquela insegurança do, será que isso é para mim? O que será que vem? E amanhã o que eu vou fazer? Então, mas é um dia depois do outro e a gente vai descobrindo. E quando eu entrei, né, eu tinha muita insegurança. E daí, começando o curso, assim, foi se apaixonando e foi indo. E a gente descobre muita coisa boa, né? Então, muitas áreas que antes tu não dava muito, se interessava só por uma área, e as outras áreas tu vai descobrindo e tu vê que são incríveis, né? Então, todas as áreas ali são boas de se trabalhar. Então, a UFCM também tem um suporte muito grande para os alunos, né? Então, eu comecei a trabalhar no segundo semana de aula já, né? Eu fui para bioquímica, depois mudei para orgânica e assim, a experiência em laboratório também ali durante a graduação é uma coisa que eu acho que não dá para deixar passar, né? E aí, totalmente atingiu as expectativas, né? Então, quando eu me formei, eu disse, talvez seja isso que eu quero. E é engraçado que quando é bem isso que o Gustavo comentou, que a gente sai do ensino médio e entra com 1000 expectativas, e a primeira coisa que a gente se depara é cálculo, né? Então, assim, já dá uma... Opa, não é bem o que eu... Vamos lá, vamos, né, centralizar o que eu realmente quero fazer. Porque... E muitas vezes é cálculo e uma reprovação em cálculo. Né? Então, de uma reprovação, muitas vezes a primeira da vida, né? Isso. Acontece muito. E dê vontade de largar tudo e tu tá ali complicado, mas é assim, é normal, reprovações, tu vai ter diversas reprovações na vida, esperamos que não, mas algum dia tu vai encarar alguma reprovação e é isso, é a vida, é a parte do curso, é a vivência, é viver o curso, é se entregar, é isso, é aproveitar. Acho que vocês trouxeram coisas bem interessantes aqui e depois que vocês passaram o cálculo e todas as outras cadeiras do curso, acho que a Jéssica Silveira comentou que tinha afinidade com diversas áreas. Quais foram as possibilidades que vocês perceberam no final da graduação? O que fez vocês decidirem seguir por um caminho ou outro? Ou que na época vocês viam que era disponível no mercado? Enfim, como vocês se sentiram e quais as possibilidades que vocês viam? Bom, eu vou falar da minha experiência pessoal, então. Quando eu cursei, né, o curso de Química Bacharelado, como eu comentei, tive afinidade por essas duas áreas e eu acabei optando por ir pelo caminho da Química Analítica. E eu confesso que na época eu tinha uma visão um pouco distorcida do papel do químico bacharel, e por isso que é importante esse nosso bate-papo para a pessoa que está ingressando conseguir ter uma visão mais ampla desde o início. Obviamente que a gente vai culminar num curso de pós-graduação, no mestrado, num doutorado, mas não é só isso, né? A gente tem a opção de ingressar hoje como químico bacharel num setor de pesquisa e desenvolvimento das mais diversas áreas, petroquímica, farmoquímica, cosmético, bebidas, né? Então, a gente tem muitas áreas de atuação e não necessariamente essas áreas vão estar vinculadas com a pós-graduação, com o mestrado e com o doutorado, né? Então, quando eu saí do curso, eu já entrei direto na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, como a Jéssica e o Gustavo provavelmente também fizeram. Mas hoje, atuando dentro de um setor de pesquisa e desenvolvimento na indústria farmoquímica, eu percebo que eu poderia, talvez, ter ingressado, né, na indústria para ter essa vivência e depois, talvez, retornado para a pós-graduação. Eu acho que existe aí um leque de atuações, né, que a gente precisa enxergar já desde o andamento da própria graduação. Isso que a Jéssica comentou é muito importante. Como experiência pessoal, na transição do 7º para o 8º período, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Itaipu Binacional. É uma hidrelétrica, é uma das maiores da América Latina,
e lá eu percebi a atuação do químico no setor elétrico. E quando eu falei que ia fazer esse estágio, muita gente falou, poxa, o que você vai fazer lá? É coisa de engenharia, é coisa para engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, mas não é bem assim. O químico, o bacharelado, ele tem uma vasta área e oportunidades para atuar. A partir, então, do estágio, eu quis seguir na pós-graduação, é coisa de coração mesmo, é sonho, estamos aí na luta. E a partir disso, então, eu me preparei para as provas de ingresso nos cursos de pós. Eu tive várias oportunidades de permanecer na UFSM. Eu trabalhei até no mesmo laboratório que a Jéssica, a gente se conheceu por lá. Na Federal de Santa Catarina, na USP e na Unicamp, que é onde eu estou hoje. Eu tenho esse espírito assim meio cigano de andar e eu gosto disso. Eu acho que, completando as meninas, eu acho que o segredo disso tudo é estar aberto a possibilidades, né? Então, tu tem que... Não pode entrar no curso e pensar, eu vou fazer em 4 anos e depois eu vou seguir direto para o mestrado ou pro doutorado. Tem que estar aberto. Se tu quer, tudo bem, você pode fazer, mas esteja aberto a possibilidades, a oportunidades. Se você tem a oportunidade de fazer algo diferente, de criar uma experiência, assim, você deve buscar ela, porque é alguma coisa que vai aparecer poucas vezes e não é, a gente não deve deixar passar muitas vezes, né? Mas, enfim, só complementando os meninos, acho que elas já falaram bastante. Então, eu vou seguir agora aqui para a próxima pergunta, que seria: quais são as suas expectativas e temores diante do cenário nacional para a profissão? Bom, essa é uma pergunta bem crítica, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Eu considero que, desde que eu entrei no curso de Química Bacharelado até hoje, eu acho que, infelizmente, o cenário é o pior de todos que nós já vivemos, né? Nós vivemos dias muito bons, com muitas oportunidades de, por exemplo, os cursos de graduação poderem fazer estágios no exterior, né? E hoje em dia a pesquisa em si vive um cenário bastante complicado, né, nacionalmente falando. Porém, com tudo que a gente está vivendo hoje, as pessoas passaram a reconhecer o papel de um pesquisador. Se vocês pararem para avaliar, há 3 anos atrás, se eu falasse para alguém, olha, eu sou pesquisadora, a pessoa ia falar, nossa, mas o que ela faz? Né? Hoje não, hoje o cenário nacional, apesar de estar muito complicado, ele trouxe uma certa valorização do pesquisador. Né? Quem é o pesquisador? Aonde o pesquisador atua? Né? Eu acho que toda essa pandemia que nós vivemos do coronavírus, ele serviu um pouco para mostrar justamente isso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu acho que a minha internet caiu. Estamos te ouvindo sim, Jéssica. Ah, tá bom. Então, obviamente que, se nós pensarmos hoje num doutor, né, onde esse doutor vai, um químico doutor, aonde ele vai atuar? A gente sempre pensa primeiro nas oportunidades de concurso público, nas universidades públicas, mas a gente já tem observado um certo movimento da iniciativa privada em absorver esses doutores para os centros de pesquisa. Então, eu acredito que nós estamos começando a viver um bom momento. Vamos sair desse momento ruim e vamos ingressar num novo momento com novas oportunidades. Eu acredito que seja isso. Eu tenho um olhar bastante otimista em relação a isso. Bom, eu concordo com a Jéssica, eu também tento ter uma visão otimista de futuro, apesar das incertezas que a gente vive no momento, mas eu acredito que questões ambientais, logo, elas serão debatidas de maneira popular, assim como a gente fala de Covid-19 hoje, e isso acabará trazendo muitas oportunidades, não só no setor público, mas também no setor privado. Claramente a gente percebe que essas parcerias elas têm se intensificado, principalmente pensando em questões de preservação ambiental. E, assim, claro, a gente tenta ter uma visão otimista, mas uma das coisas que me preocupa e tira o sono é, talvez, a fuga de cérebros que a gente tem muito grande. Assim, no momento,
pensando no momento, eu acho que isso é uma das coisas que me preocupam, assim, de talvez A não defasagem, conseguir né? isso, de não conseguir desempenhar agora o meu papel aqui, conseguir desenvolver minha carreira aqui neste momento. Mas eu tento ter uma visão otimista e pés no chão, porque senão a gente perde a cabeça. Eu acho que talvez eu esteja um pouco melhor para falar sobre essa parte sobre insegurança, né? Porque eu defendo para os próximos meses, né? Então, tentando uma bolsa para o doutorado. E é ali que está a nossa insegurança, né? Então, a gente sempre tenta ser o mais otimista possível e eu vejo que, acredito, sou otimista também, que a ciência venha a ser valorizada agora nos próximos anos, né? Porque os últimos anos a gente teve mais uma desvalorização da ciência, onde a própria sociedade começou a desacreditar do pesquisador, né? Do cientista, e agora a gente começa a ter uma maior valorização, né? Então, do que a gente faz, a gente não é só uma pessoa que senta lá e ganha para estudar, né? Então a gente quer desenvolver alguma coisa, quer trazer alguma coisa nova, a gente quer fazer a evolução da ciência, a gente quer trazer um retorno para a sociedade também. Talvez esse retorno, como pesquisador, como químico, não é um retorno imediato para a sociedade, mas a gente está construindo, botando um tijolinho numa parede enorme que a gente chama de ciência, né? Então a gente está lá ajudando a construir a ciência brasileira, a ciência mundial, e a UFSM ali como fonte de pesquisa, assim, é uma das maiores do país, né? Então, a UFSM tem valorização, então a gente vê que a ciência brasileira, inclusive, algumas semanas atrás, teve uma cientista nossa do UFSM mesmo, a professora Clarissa, que ela ganhou um prêmio da Cidade Americana de Química, né? Por líder emergente na pesquisa, né? Então, a gente tem valorização, tá tendo valorização das mulheres também na ciência. Então, essa defasagem que acontece com muitas pessoas, acho que isso é um momento da gente reverter esse cenário brasileiro, né? Então, a gente precisa dar maior incentivo e nós, como químicos, como alunos, como sociedade, a gente tem que dar um auxílio, dar um apoio, acreditar na ciência brasileira, né? Então, mas as minhas expectativas, assim, são otimistas, né? A gente espera que melhore bastante nos próximos anos, né? Não sei se... E eu acho interessante que a UFSM hoje, o curso de Química da UFSM, nós estamos falando de uma universidade federal no interior do estado do Rio Grande do Sul, e que tem um dos campos e uma das estruturas mais completas do Brasil. Parece que quando a gente está vivendo, quando a gente está cursando, a gente não consegue ter essa visão. Mas a Jéssica pode confirmar isso, ela está na Unicamp, eu fiz meu pós-doutorado na Unicamp, que a Unicamp e a USP são as duas universidades, né, de ponta que nós temos no Brasil, e o nosso curso de Química, bacharelado, ele não perde em nada para esses cursos, ele tem uma estrutura muito boa de pesquisa, de pesquisadores, como o Gustavo comentou, a professora Clarissa, e entre outros milhares de pesquisadores maravilhosos que a gente tem no programa de pós-graduação da Química. Então, isso, de certa forma, é um privilégio para quem cursa o curso de Química bacharelado hoje da UFSM, tem o privilégio de ter aulas com grandes pesquisadores do cenário brasileiro. Então, eu acho que isso também é importante frisar. Sim, a UFSM tem excelentes profissionais, né? Profissionais bem competentes, então o curso é bem valorizado, tem um destaque nacional bem grande, e acho que isso é importante mencionar, né? A gente também tem o professor do Valderi, a professora Ionara também, que são pesquisadores, cientistas há mais tempo e que são muita inspiração para muitos aí, como eu, como a Jéssica, que também pretendem seguir talvez essa carreira acadêmica, essa carreira de pesquisadora, essa carreira de botar um tijolinho lá na parede para fazer a evolução da ciência, né? E, assim, saindo um pouquinho mais do curso, falando da Federal de Santa Maria, ela foi uma casa para mim, fora de casa. Eu não falei no início, mas eu sou de Rondônia, e a universidade, ela me acolheu. Eu tive colegas, amigos que foram minha família durante algum tempo que eu permaneci aí, e essa universidade, para mim, fez total diferença. Eu guardo ela com muito carinho dentro do meu coração, porque me forneceu toda a estrutura e toda a paz para me desenvolver dentro do curso. E isso eu acho muito importante e, infelizmente, é muito falho em algumas universidades do nosso país. Poder dar infraestrutura e paz para os nossos alunos desenvolver. Só fazer um parênteses aqui, já que estão falando da professora Clarice, né? E, enfim, a gente tem que ter bons alunos também, estão presentes aqui os bons alunos, e destaco a Jéssica Alvin, que ela foi medalha de prata, né, na Olimpíada Brasileira de Química, isso faz bem pouco tempo,
Então, isso Oi. mostra, né, tanto, acredito, um pouco o curso, né, e o próprio nossos alunos, né, a qualificação, a qualidade dos nossos alunos, e isso que a gente pretende buscar também com esse encontro, né. Sim, Isso mesmo, professor. não temos só a formação de profissionais, né? A gente busca os recursos humanos também na formação do pesquisador, né? Da pessoa pesquisadora. É importante deixar isso bem claro, né? Foi muito interessante o que vocês trouxeram, o que o Gustavo falou, eu particularmente concordo bastante de que eu como futura profissional, você já como químicos, que parte de nós levar um pouco para a sociedade do que é a química e tentar fazer as pessoas se sentirem um pouquinho mais próximas da ciência. E é notável na fala de todos vocês o quanto vocês gostam do que fazem, o quanto vocês gostam da profissão. Isso é muito bonito e a gente gostaria de finalizar trazendo uma pergunta assim para quem está pretendendo entrar no curso. Se vocês teriam dicas de como levar o curso, de como não surtar, porque a gente sabe não é um curso fácil, mas como vocês trouxeram, eu acho que tem muitas oportunidades, tem muitas coisas boas e que tem muita coisa boa mesmo, assim, que a gente tem que se motivar, quem quer mesmo não vai desistir de primeira, então o que vocês teriam a trazer nesse sentido de como levar o curso ou por que fazer o curso, não desistir da química? Bom, a minha dica seria resistam a cálculo. Vai ser traumático, mas no final vai dar tudo certo. As disciplinas de química, se eu pudesse hoje voltar e fazer, eu faria tudo de novo, e aproveitaria de uma outra forma, mais madura, conseguindo fazer os links, né, das coisas que a gente vê em sala de aula com as coisas que a gente vê no nosso cotidiano. Então, a dica é aproveitem cada disciplina de forma individual, vão atrás, se dediquem. Eu acho que a dedicação no curso de Química é fundamental. As pessoas que não estão dispostas a se dedicar integralmente não vão se encontrar na Química. A Química exige dedicação. Tá aí a Jéssica, né, que é o nosso exemplo aí de medalha de prata, né? Mas eu acho que não desistir, não achar que ao pequeno imprevisto, percalço, já desistir. Segue em frente, segue firme, que no final vai ser uma sensação maravilhosa de adquirir esse diploma assim com muita garra. A minha dica seria, primeiro, escolham um curso que vocês se identifiquem e que vocês gostem muito. A partir dessa escolha, vocês se entreguem, se dediquem e aproveitem muito, não somente as disciplinas, os professores, mas os colegas, os momentos, a hora de chorar, a hora de compartilhar um momento de alegria, aproveitem ao máximo, porque quando passa você sente saudade. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, só complementando, eu diria surtem, chorem, gritem, se esparramem pelo chão, mas se divirtam. Acho que a palavra se divirtam e aproveitem tem que estar juntos. Então, algumas aulas não vão ser aquilo que vocês esperam, talvez vocês não se identifiquem com algumas disciplinas, vocês se identifiquem mais com as outras, mas a formação completa é preciso. Então, muitas disciplinas vão causar transtornos, vão te deixar acordado, vão te dar um pouco de ansiedade, isso é normal. A gente entra com 17, 18 anos, gente com 16 anos que está entrando na universidade. E eu sempre digo, a gente entra criança, né? Então, ali a gente vai viver todas as sensações, a gente vai estar descobrindo as sensações de morar fora, de sair de casa, de fazer novas amizades. Então, é tudo parte do processo, mas aproveita as aulas que vocês vão ver que esses 4 anos, 5 anos, 6 anos vão passar muito rápido. Mas, então é isso que eu complementaria o que as meninas falaram. Então, façam o que vocês puderem fazer. Se precisar chorar, chorem. Se precisar gritar, gritem. Se precisar rir, sorriam. E aproveitem. Bem, então, finalmente, né, nós agradecemos os nossos convidados, as duas Jéssicas e o Gustavo, né, também nossos alunos por esse bate-papo. Foi uma satisfação enorme, né, tê-los aqui
participando dessa conversa, enfim, para levar maiores informações sobre o nosso curso de Química Bacharelado para aqueles que vão ingressar, enfim, têm interesse em ingressar no nosso curso aqui na UFCM. Também dizer que tem mais informações sobre o curso na página do nosso evento, que é o fsm.br/descubra. Então, lá vocês podem encontrar as informações.